Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora iniciar as nossas aulas sobre estatística, beleza? Uma partezinha da matemática, o ramo da matemática que estuda o comportamento de dados. E a todo momento a gente está mexendo com isso daí. Por exemplo, quando tem, na época das eleições, por exemplo, a galera fica lançando o número de pessoas que vota na Dilma, o número de pessoas que vai votar no Aécio, o número de pessoas que vai votar no Eduardo Jorge, Pastor Everaldo, Luciana Genro e assim sucessivamente, que foi o que ocorreu nas últimas eleições. Aí o que acontece? A galera pega e coloca uma porcentagem em relação à quantidade de pessoas que votam em cada um desses candidatos. Mas se você for perceber, no final da matéria, ele coloca que ele faz esse tipo de pesquisa para 2.000, 10.000 pessoas. Ué, mas como assim? Ele não pergunta para todo o Brasil, ele não pergunta para todo o eleitorado, todas as pessoas, os cidadãos que vão fazer o seu voto? Não, eles não fazem isso. Concorda comigo que seria muito custoso você perguntar para toda a população, para todo o conjunto de dados, para todos os dados disso que você está estudando. Seria muito caro e demoraria muito tempo. Imagina só o segundo turno. Por exemplo, vamos pegar esse segundo turno agora, que foi Lula e Dilma e Aécio Neves. Imagina, você tem cerca de 3 a 4 semanas para ocorrer as eleições do segundo turno. Você perguntar para todas as pessoas da sua escola, da sua cidade, do seu estado, da sua região, do país, quanto tempo você demoraria para visitar cada uma das cidades e perguntar: você, fulano, vai votar Dilma Aécio em branco ou não sei? Você, ciclano, Dilma Aécio branco ou não sei? Você, fulano, Dilma em branco, Aécio ou não sei? E sair anotando pessoa por pessoa demoraria muito tempo. Estaria muito para você pagar essa imensidão de passagem, até mesmo os funcionários, para poder fazer esse tipo de pesquisa. Então acarretaria muito tempo e não valeria muito a pena você fazer um tipo de pesquisa dessa. Percebeu essa ideia? Tranquilo isso daí? Então o que o camarada faz? Ele pega uma amostra, ele pega um pedaço dessa população, 2.000, 10.000 pessoas, para quê? Para ele fazer este estudo desse comportamento desses dados. E o sensacional, quando você vê entre a amostra e os valores reais depois de ocorrer a contagem das urnas, os resultados são muito, mas muito próximos. Mesmo com William Bonner falando com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Boa noite. Então o que acontece? Perceba que é muito próximo o que ele coloca para você. Então acaba valendo muito mais a pena você fazer esse tipo de estudo. É óbvio que a nível de ensino médio para você é algo bem mais simples, é algo bem mais tranquilo, é algo mais palpável, as ferramentas que a gente utiliza. No ensino superior, que você tem um negócio lá dando voadora bicudo do olho, que é muito mais difícil. Galera, pena demais para passar nesse tipo de matéria. Mas enfim, ferramentas iniciais de estudo aqui da nossa estatística. O que chamamos de frequência absoluta e o que chamamos de frequência relativa. Essa ideia de frequência é a quantidade de vezes que alguma coisa aparece. A frequência absoluta é essa contagem de um elemento para um elemento. A frequência relativa é essa mesma contagem, só que essa contagem é feita em quê? Em porcentagem. Então, frequência absoluta, contando um por um. Frequência relativa é essa comparação em porcentagem. Para a gente entender melhor isso daqui, até mesmo para a gente entender uma notação, frequência absoluta eu vou chamar de F(i), ou seja, a frequência do primeiro, segundo, terceiro, quarto termo e assim vai indo. Aqui, frequência relativa, vou chamar de F'zinho, ou seja, frequência relativa do primeiro, segundo, terceiro dado e assim sucessivamente. Beleza? Então aqui a gente vai fazer um estudo de idades que eu fiz numa turma que eu dou aula de ensino médio, tudo bem? Aqui em Brasília. Então, o que eu fiz? Eu colhi as idades de 10 alunos. Desses 10 alunos, de uma turma de cerca de 30 alunos. Então veja que aqui eu estou pegando uma amostra e não a população de todos os 30 alunos. Mas com esses 10 camaradinhos aqui, a gente consegue ter uma ideia do comportamento de todas as idades dos alunos, beleza? Óbvio que quanto mais dados eu pego,
mais eu me aproximo da realidade. Mas estatisticamente, dependendo de quantos dados você está trabalhando e da forma que você faz essa pesquisa, você consegue já algo bem palpável. Eu escolhi os alunos de forma aleatória. Você, fulano, ciclano, beltrano, não sei o que. Fui apontando para cada um e perguntando a idade deles. Eu acho que eles não mentiram, não. Tinha uns lá com cara de pai de família que falava que tinha 16, 17 anos, mas tudo bem. Turminha de terceiro ano do ensino médio. Então temos aqui pessoas com 17, 16, 18, 19 anos. Beleza? Bem, nós iremos organizar isso em formato de tabela. Nessa primeira coluna, nós vamos colocar os dados, ou seja, cada dado que apareceu. Perceba que os dados que apareceram foi uma idade de 16, uma idade de 17, uma de 18 e uma de 19. Pronto. Esse Fzão, esse segundo camarada, vai representar para mim a frequência com que cada um desses dados apareceu. Só que a minha frequência absoluta, contando um por um. Sendo assim, o 16 apareceu quantas vezes? 2 vezes. Tinha 2 superdotados lá, adiantado. Tá aqui, ó. 2 alunos com 16 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos com 17 anos. Temos um aluno com 18 anos e temos um aluno com 19 anos. Pronto, aqui está a nossa sequência de dados. Então, somando-se tudo, teremos o total de quantos? De 10 alunos. Então, esse daqui é o total de alunos que eu fiz a pesquisa. Agora, a frequência relativa vai me dar essa ideia em porcentagem. Lembra até probabilidade. Para você encontrar a frequência do 16, você pega a sua frequência absoluta e divide pelo total de elementos. Então, ao fazer 2 dividido por 10, aqui ó, 2 dividido por 10, você vai obter 0,2. Em porcentagem, é só andar com a vírgula 2 casas para a direita. Você vai obter aqui 20%. Ou seja, significa que 20% dos alunos, em média, vamos dizer, cerca de 20% dos alunos têm 16 anos. Beleza? O 17. Temos 6 alunos em 10 possíveis. 6 alunos em 10 possíveis, proporção de 6 para 10, que equivale a 0,6 ou 60%. Ponto. Frequência do 18. Temos um aluno em 10, que equivale a 0,1 ou 10%. Finalmente, o último dado, 19, que também aparece numa proporção de 1 para 10, que equivale a 0,1 ou 10%. Perceba que ao fazer a soma da frequência relativa, ela pode, sem problema algum, aparecer no formato fracionário, ou então aparecer no formato de número decimal. Ao fazer a soma das frações ou números decimais, você sempre vai obter 1. Agora, se você fizer a soma das porcentagens, você vai obter o quê? 100% dos seus dados. Beleza? Então, a frequência relativa, isso daqui ó, é obrigatório. Sempre você vai ter 1 ou 100% ali no total. Frequência absoluta é essa contagem desses camaradas. De novo, para a gente obter essa frequência relativa que aparece aqui para vocês, basta você fazer a divisão de cada termo pelo total de elementos. Aí você obtém essas porcentagens. Agora, e o contrário? Como eu faço a partir da frequência relativa obter a nossa frequência absoluta? Basta você tirar essas porcentagens aqui do total de dados. Ao fazer essas porcentagens do total de dados, você vai obter a frequência de cada um. Por exemplo, o que seria a frequência do primeiro termo, ou seja, do 16? Bem, basta calcularmos 20% de 10, ou melhor, 20% vezes 10. Veja que ao tirar essa porcentagem, lembre-se que porcentagem nós multiplicamos para calcular isso daqui, encontramos a frequência absoluta. Quer verificar? Multiplica 20 vezes 10, teremos 200. Porcentagem é por 100 sobre 100, dividir por 100. 20 vezes 10, 200, dividido por 100, olha quanto que obtemos, 2. Pronto. Essa é a frequência absoluta do primeiro termo, do 16, 2.
o que seria a frequência absoluta do segundo termo? Seria 60% de 10? Seria 60% vezes 10. E a ideia é a mesma. 60 vezes 10, 600. Dividido por 10, 6. Aqui está, 6. Beleza? Tranquila essa ideia? E o mesmo faremos para a frequência do terceiro e do quarto termo. Teremos aqui 10% de 10 e 10% de 10. Onde teremos que 10 vezes 10 dá 100, no final das contas, dividindo, teremos uma unidade. E você, se brincar, você pode até trabalhar com proporção da frequência absoluta para a relativa. Olha que legal. Do 2 para o 20, o que você está fazendo? Multiplicando por 10. Para voltar, o que você faz? Divide por 10 e sempre dá certo. E você já pode observar isso pelo total. Olha aqui, de 10 para 100 você multiplica por 10. Então, para voltar, o que você faz? Divide por 10. Então, vamos lá. 10 dividido por 10, 1. 10 dividido por 10, 1. 60 dividido por 10, 6. 20 dividido por 10, 2. E você pode, sem problema algum, utilizar essa ideia de proporcionalidade entre a porcentagem e a frequência dos seus dados para obter um em detrimento do outro. Beleza, amigo? Tranquilo isso daqui? Então não paramos por aqui. Perceba que essa daqui é só uma forma de apresentarmos os nossos dados de forma organizada, que é nesse formato de tabela. Mas esse ainda não é o único formato. Tá curioso para ver mais? Espere a próxima videoaula. Valeu, meu amigo, bons estudos!